Eu acho que é um momento muito ruim, tudo isso, é um momento muito ruim da justiça brasileira. Nós, dizendo que estávamos fazendo um combate à corrupção, o maior empreendimento de combate à corrupção, nós produzimos talvez o maior escândalo mundial em termos de judiciário. E veja que não se sabe tudo. Certamente, e por isso eu tenho defendido, Mário, eu tenho defendido que se faça uma investigação profunda sobre o que se passou, tanto no âmbito do judiciário, 13ª Vara de Curitiba, 7ª Vara do Rio de Janeiro, porque isso foi dando filhotes. Veja, que não produzimos apenas Sérgio Moro, nós produzimos esse juiz Bretas, que é a nova feição do chamado malandro carioca. Né? Recentemente, ele disse que tinha um certo constrangimento, a Polícia Federal chegava com pedidos e ele tinha que atendê-los, porque vinham agentes do Acre, ou coisa do tipo, e ele tinha 700 páginas para ler em alguns minutos, e ele decidia. Decidia, portanto, submetido à polícia. Esse era, de fato, o quadro. Felizmente, ele já está afastado e eu espero que nunca mais volte ao judiciário. Mas o judiciário tem que fazer uma grave, uma profunda autocrítica em relação a toda essa temática. Acho que nós temos que, de fato, olhar e corrigir. E tem coisas que hoje já estão propostas, estão até paradas no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o juiz de garantias. O Congresso já aprovou para impedir esse empoderamento de um juiz que vira sócio da investigação. Eu acho que seria um grande bem para o Brasil saber tudo o que ocorreu nesse contexto, inclusive nessa chamada Operação Spoofing, Vaza Jato e tal, colocar tudo isso em pratos limpos, para que, de fato, a gente tivesse segurança sobre o que foi feito. Eu já citei, quando julguei o caso, um dos casos, acho que o caso da suspeição do Moro, eu chamei a atenção de um setorista de uma grande rede de televisão que prestava um tipo de assessoria para as notas que a República de Curitiba iria emitir, o que o Moro iria dizer. Veja, nem acho mal que eles tivessem assessores, porque, de fato, talvez tivessem dificuldade de escrever um texto sem erros. Eu até tenho dito, inclusive, que já falei para amigos meus do Conselho da Justiça Federal, do STJ, que eles têm que rever o concurso de juiz federal. Porque, tendo admitido gente como Moro e Bretas, isso mostra que tem coisas erradas no processo de seleção. Mas, veja, ficando na sua pergunta, os jornalistas deixaram de ser jornalistas, deixaram de ser repórteres para virarem assessores, em muitos casos. E isso é grave. Deixam de reportar e passam a consertar, passam a conformar, a assessorar a autoridade. Isso é extremamente grave. E talvez só se tenha visto isto em modelos autoritários ou totalitários. Por isso que eu acho que é importante que a mídia faça também uma reflexão sobre o seu papel nesse caso. E diga que nós erramos.